Alô, amigos! Nós vamos estudar agora os polígonos regulares inscritos e circunscritos. Um bom aprendizado de polígonos regulares inscritos e circunscritos é imprescindível, não é? Para o próximo assunto que nós vamos estudar, áreas, ainda em geometria euclidiana plana, e logo em seguida na parte de geometria euclidiana espacial, porque esses polígonos regulares irão servir como base dos prismas e das pirâmides. Então, um aprendizado precário dessa parte da nossa aula pode comprometer e muito a sua continuidade dos estudos quando for estudar áreas e quando for estudar em geometria euclidiana métrica a parte de pirâmides e prismas. Então vejam só. Então nós temos aqui um polígono regular com número de lados igual a 6. Então nós temos aqui um hexágono regular, para ilustrar. Poderia ser qualquer outro polígono regular, triângulo equilátero, o quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular, como não é um heptágono, um octógono regular. Então veja, quando você tem um polígono regular, dois elementos são muito importantes: o seu lado e um segmento de reta que sai do centro do polígono, que além de ser centro do polígono, também é centro da circunferência. Circunscrita, que é uma circunferência que passa por todos os vértices do polígono, passa por esse, passa por esse, passa por esse, passa por esse, por esse, e esse ponto, que é centro do polígono, centro da circunferência circunscrita ao polígono, não é? Polígono este que está inscrito na circunferência, esse mesmo centro também é centro da circunferência inscrita no polígono, que é uma circunferência que tangencia todos os lados do polígono. Então este ponto O é triplamente centro. Ele é centro do polígono regular, ele é centro da circunferência circunscrita ao polígono, que é a circunferência que passa por todos os vértices do polígono, e é centro da circunferência inscrita no polígono. Dois elementos se destacam: o lado do polígono e este segmento de reta que sai do centro do polígono e vem até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus com o lado, perpendicularmente ao lado, que é o apótema. Em todo polígono regular, quer ele esteja inscrito ou circunscrito, você vai ter os lados do polígono e o apótema do polígono. Tá certo? Aí veja só. Nessa figura aqui, nós temos um hexágono regular inscrito, e se o hexágono regular está inscrito, a circunferência circunscreve ele. A circunferência está
circunscrita. Quando o polígono regular está inscrito, cada lado do polígono é representado pela letra L minúsculo. E cada apótema, o apótema sai do centro e vem até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus com um lado. Cada apótema, quando o polígono regular está inscrito, é representado pela letra A minúsculo. Então, L minúsculo, lado do polígono regular inscrito. A minúsculo, apótema do polígono regular inscrito. Já quando o polígono está circunscrito, que a circunferência tangencia todos os lados do polígono e reciprocamente, o polígono, todos os lados do polígono tangenciam a circunferência, você novamente tem aqui um hexágono regular, só que dessa feita circunscrito, não é? E a circunferência, por sua vez, se encontra inscrita. Cada lado do polígono regular circunscrito é representado por L maiúsculo. E o apótema, que sai do centro e vem até o ponto médio do lado, que é o ponto de tangência, formando um ângulo de 90 graus com o lado, esse apótema é representado por A maiúsculo. Então, lembrem-se sempre, L minúsculo, lado do polígono regular inscrito na circunferência. Polígono este que a circunferência circunscreve. A minúsculo, apótema do polígono regular inscrito. Apótema do polígono regular, o qual a circunferência circunscreve. L maiúsculo, lado do polígono regular circunscrito a circunferência, tá certo? E A maiúsculo, apótema do polígono regular circunscrito. As letras minúsculas é para L de lado e A de apótema é para o inscrito, e as letras maiúsculas, L para o lado e A para o apótema, é para os polígonos regulares circunscritos. E ainda tem outro detalhezinho, vem cá. Como o número de lados é 6, você usa L minúsculo para indicar o lado do polígono regular inscrito, índice 6. Esse índice é para sabermos que este lado é do polígono regular que tem 6 lados. É o lado do hexágono regular inscrito. Da mesma maneira, A minúsculo índice 6, apótema do hexágono regular inscrito. L maiúsculo índice 6, lado do hexágono regular circunscrito. A maiúsculo índice 6, apótema do hexágono. Por causa desse índice 6, apótema do hexágono regular circunscrito, porque o A é maiúsculo. Sensacional! E o que é que o Enem quer que você faça? O Enem quer que você saiba calcular o lado e o apótema. O lado e o apótema do polígono regular, tanto quando ele está inscrito, como quando ele está circunscrito, em função do raio da circunferência. Se o polígono estiver inscrito, em função do raio
da circunferência circunscrita. E se o polígono regular estiver circunscrito, em função do raio da circunferência inscrita. E são só 3 polígonos que o Enem vai cobrar de você o cálculo do lado do apótema, quando ele está inscrito, do lado do apótema, quando ele está circunscrito. Esses 3 polígonos são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Vamos agora ver como é que nós calculamos esses lados e esses apótemas, não sem antes assistirmos a um vídeo que é para melhorar e muito a percepção de vocês acerca de polígonos regulares inscritos e circunscritos. Vamos a esse vídeo muito interessante. Só um minutinho aí, Guru, para eu soltar aqui agora. Vamos ao vídeo. Então você tem aqui um triângulo equilátero inscrito nesta circunferência e tinha um triângulo equilátero inscrito. Tá vendo aí, ó? Sensacional, não é, gente? Veja que à medida que o número de lados vai aumentando, as medidas dos lados vão diminuindo e tanto o polígono inscrito como o circunscrito vão se arredondando, aspas, não é? Vão tendendo à circunferência, não é? Ah, vejam aí, ó. Nessa figura da esquerda, o polígono está sempre inscrito e na direita circunscrito. Não é? Aí nós temos, vamos continuar mais uma vez, não custa nada, né? O triângulo equilátero circunscrito e o triângulo equilátero inscrito. Quadrados circunscrito, aí está muito rápido, não é? E veja que, à medida que o número de lados aumenta, cada lado do polígono diminui e o apótema tende ao raio. E o polígono tende à circunferência. Pois bem, então nós temos aqui um triângulo equilátero inscrito numa circunferência. Se o triângulo equilátero está inscrito, cada lado desse triângulo é representado por L minúsculo índice 3. Sensacional, não é? Aí você tem aqui o seguinte: se você ligar o centro a este vértice, aqui é o raio da circunferência circunscrita, não é verdade? Não é? Sensacional. Aqui você tem o apótema, do triângulo equilátero inscrito, e como esse ponto é o ponto médio do lado, aqui é a metade do lado do triângulo equilátero inscrito.
Este ângulo todo é de 60 graus. Aqui nós vamos ter 30 graus. E veja como ficou fácil. Como esse triângulo é um triângulo retângulo, o seno de 30 graus, o seno de 30 graus, neste triângulo retângulo, é o cateto oposto, que é o apótema do triângulo, sobre a hipotenusa, que é o raio. Apótema do triângulo equilátero inscrito sobre o raio da circunferência circunscrita. Como o seno de 30 graus é 1/2 é igual ao apótema do triângulo equilátero inscrito sobre o raio, produto dos meios, 2 vezes o apótema do triângulo equilátero, é igual ao produto dos extremos, 1 vez o raio. Então, o apótema do triângulo equilátero inscrito é a metade do raio da circunferência circunscrita. Legal? Nesse mesmo triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o raio da circunferência circunscrita, o cateto que se opõe a 30 graus é o apótema do triângulo equilátero inscrito, e o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é a metade do lado do triângulo equilátero inscrito. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, L3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é R. Como o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, é igual a esse R está sobre 1, aqui é uma divisão de frações, repete a primeira, L3 sobre 2, multiplica pelo inverso a segunda, 1 sobre R, cancela 2 com 2, ficou raiz de 3 sobre 1, é igual a L3 sobre R, produto dos meios, lado do triângulo equilátero inscrito, é igual ao produto dos extremos, R raiz de 3. Moral da história: o lado do triângulo equilátero inscrito é igual ao raio da circunferência circunscrita ao triângulo multiplicado pela raiz de 3. E o apótema do triângulo equilátero inscrito é a metade do raio da circunferência circunscrita. Então, a partir de agora, você não tem a menor dificuldade. Se você tem uma circunferência de raio 5 e nesta circunferência você inscreve um triângulo equilátero, cada lado desse triângulo equilátero, como o lado do triângulo equilátero inscrito é igual ao raio da circunferência circunscrita vezes a raiz de 3, e o raio dessa circunferência é 5, o lado desse triângulo é 5 raiz de 3. E o apótema? Como o apótema oh meu Deus, os azuis espifaram. Então vamos de pretinho. Como o apótema do triângulo equilátero inscrito é a metade do raio, se o raio é 5, 5 sobre 2. Fácil demais. Não é verdade, amigos? Vamos em frente. E se for um quadrado? Se for um quadrado,
Pois bem, eis aqui um quadrado inscrito numa circunferência. Cada lado desse quadrado a gente simboliza por L minúsculo, índice 4. Lado do quadrado inscrito na circunferência. E cada apótema desse quadrado, cada apótema desse quadrado por A minúsculo, índice 4. Observe que se essa circunferência tiver raio R, este segmento que liga dois vértices opostos do quadrado é a diagonal. E a diagonal de um quadrado, é o lado do quadrado, L minúsculo índice 4, multiplicado pela raiz de 2. Só que essa diagonal, além de ser diagonal do quadrado, da circunferência é o diâmetro. E se a diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência, L4 raiz de 2 é igual a 2R. Então, o lado do quadrado é 2R sobre a raiz de 2, que quando racionalizamos, raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui nos denominadores dá 2. Esse 2 cancela com esse. O lado do quadrado inscrito é igual ao raio da circunferência circunscrita multiplicado pela raiz de 2. Agora veja que maravilha. Vamos pegar aqui o outro apótema relativo ao lado oposto. Não é? Então aqui é um apótema, aqui é outro apótema. Essa figura que eu estou achurando é um retângulo. Aqui é o lado do quadrado inscrito. E como o retângulo tem os lados opostos congruentes, o lado do quadrado inscrito é igual a 2 apótemas do quadrado inscrito. Então, o apótema do quadrado é o lado do quadrado dividido por 2. Como o lado do quadrado é R raiz de 2, o apótema do quadrado inscrito é R raiz de 2 sobre 2. Sensacional. Então, a partir de hoje, você não tem mais a menor dúvida. Se você tem uma circunferência, por exemplo, de raio 5 unidades de comprimento, se nesta circunferência você inscrever um quadrado, que é o polígono regular de 4 lados, cada lado desse quadrado, o lado do quadrado inscrito é igual ao raio da circunferência circunscrita vezes a raiz de 2. Então, cada lado desse quadrado é o raio da circunferência circunscrita 5 vezes a raiz de 2. E cada apótema desse quadrado, é o raio da circunferência circunscrita multiplicado pela raiz de 2 dividido por 2. Então, é 5 raiz de 2 sobre 2. Sensacional. E, finalmente, vamos para o
hexágono regular. Então você tem aqui um hexágono regular inscrito na circunferência. Cada lado desse hexágono a gente representa por L minúsculo, porque ele está inscrito, lado do polígono inscrito. Índice 6, porque é um hexágono regular. Certinho ou não? E aqui, saindo do centro e vindo até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus, está o apótema desse hexágono. E como é que nós calculamos o lado do hexágono regular inscrito e o apótema do hexágono regular inscrito em função do raio da circunferência? Eis aqui o raio, eis aqui o raio, esse ângulo central é de 60 graus. Como este triângulo é isósceles e a base é L6, esses dois ângulos são congruentes e é o que falta em 60 graus para completar 180 graus, 120 graus. E como eles são congruentes, cada ângulo desse é de 60 graus. Então, o apótema do hexágono é a altura de um triângulo equilátero de lado R. Então, o apótema do hexágono é R raiz de 3 sobre 2, porque nós vimos na aula de relações métricas no triângulo retângulo que a altura de um triângulo equilátero é o lado dele vezes a raiz de 3 sobre 2. A altura é o apótema do hexágono regular inscrito e o lado do triângulo é o raio da circunferência circunscrita ao hexágono regular. Né? E como esse triângulo é equilátero, ele tem que ter os três lados congruentes, com medidas iguais. Se um lado dele é o lado do hexágono e o outro lado do triângulo equilátero é o raio, o lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência que o circunscreve. Então, a partir de hoje fica facílimo. Se você tem uma circunferência de raio 5 e nessa circunferência você inscrever um triângulo equilátero, cada lado, aliás, desculpa, se você tem uma circunferência, uma distração, gente, se você tem uma circunferência de raio 5 e nessa circunferência você inscreve um hexágono regular, cada lado desse hexágono, como o lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio da circunferência circunscrita, cada lado mede 5. E cada apótema do hexágono regular inscrito, o apótema é o raio da circunferência circunscrita vezes a raiz de 3 sobre 2. Fica 5 raiz de 3 sobre 2. Sensacional. Então veja só. Eu vou dar uma dica para vocês, viu? Uma dica sensacional. Então veja só. Triângulo equilátero inscrito, quadrado inscrito e hexágono regular inscrito. Lado do triângulo, lado do quadrado, lado do hexágono. Apótema do triângulo, apótema do quadrado, apótema do hexágono. O Enem quer que você saiba calcular estes lados do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular inscritos e estes apótemas. Apótema do triângulo equilátero inscrito, apótema do quadrado inscrito e apótema do hexágono
regular inscrito, em função do raio. Então são 6 formulazinhas. L3, L4, L6 e A3, A4, A6. Eu até recomendo que vocês repitam essa parte do vídeo várias vezes, até memorizar. Vamos começar pelos lados. É só fazer R, R, R. Lado do triângulo, equilátero inscrito, R. Lado do quadrado inscrito, R. Lado do hexágono regular inscrito, R. São quantos polígonos? 1, 2, 3. Do lado do triângulo para o lado do hexágono, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Como a raiz de 1 é 1, R vezes 1, R. Então, lado do triângulo equilátero inscrito, R raiz de 3. Lado do quadrado inscrito, R raiz de 2. Lado do hexágono regular inscrito, R. Bora de novo. L3, L4, L6, minúsculo porque é inscrito, R, 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 raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1, R vezes 1, R. E os apótemas? Os apótemas é só você inverter a coluna. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então fica R, R raiz de 2, R raiz de 3. Legal? R, R raiz 2, R raiz 3. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Os apótemas é sempre sobre 2 quando o polígono está inscrito. Mais uma vez, R, 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 raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1 vezes R, R. E os apótemas, inverte a coluna e bota tudo sobre 2. Então o terceiro vai ser o primeiro, R sobre 2. O segundo continua sendo o segundo, R raiz de 2 sobre 2. E o primeiro vai ser o terceiro, R raiz de 3 sobre 2. Sensacional. Agora vamos para os circunscritos. Legal ou não? Vamos para os circunscritos. Quando o polígono regular está circunscrevendo a circunferência está inscrita no polígono regular, o apótema, que liga o centro da circunferência ao ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus, é o raio da circunferência inscrita. Então, o apótema do triângulo equilátero circunscrito é igual ao raio da circunferência inscrita. Centro da circunferência inscrita. O apótema do quadrado circunscrito, o apótema do quadrado circunscrito, que vem do centro até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus, inclusive o ponto médio do lado conhecido como ponto de tangência, o apótema do quadrado circunscrito é igual ao raio da circunferência inscrita. Aqui nós temos um hexágono regular circunscrito. O apótema do hexágono regular circunscrito, que vem do centro da circunferência e vem até o ponto médio do lado, formando um ângulo de 90 graus, o apótema do hexágono regular circunscrito é igual ao raio
da circunferência inscrita nele. Então, quando o polígono regular está circunscrito, os apótemas não tem nem o que pensar. A apótema do triângulo equilátero circunscrito, a apótema do quadrado circunscrito, a apótema do hexágono regular circunscrito, todos são sempre iguais ao raio da circunferência inscrita, quer seja no triângulo equilátero, no quadrado ou no hexágono regular. A apótema do triângulo equilátero circunscrita à circunferência é igual ao raio da circunferência inscrita. A apótema do quadrado circunscrita à circunferência é igual ao raio da circunferência inscrita. A apótema do hexágono regular circunscrito é igual ao raio da circunferência inscrita. Então a bronca é calcular os lados. Não é verdade, gente? Aí eu não sei se tu concordas comigo. Quando um polígono está inscrito na circunferência, quando um polígono está inscrito numa circunferência ou circunscrito, veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Aqui está o centro. Se você ligar o centro aos vértices, centro aos vértices, centro aos vértices, os pontos onde esses segmentos que ligam o centro ao vértice intercepta a circunferência são os vértices do polígono regular de mesmo gênero inscrito. Então, o triângulo equilátero circunscrito, ele é uma ampliação do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência. Inclusive, esse centro, que é centro do triângulo equilátero inscrito, centro do triângulo equilátero circunscrito, centro da circunferência inscrita, centro da circunferência circunscrita, ele também é centro de homotetia. Inclusive, uma homotetia direta. Então, se esse triângulo equilátero inscrito é uma redução do triângulo equilátero circunscrito, seus elementos lineares homólogos correspondentes são, respectivamente, proporcionais. Então, elão 3 está para elinho 3, assim como azão 3 está para azinho 3. E isso não acontece só com o triângulo equilátero, não. Acontece também com o quadrado. Bora ver. Temos todo o tempo do mundo, né, gente? Aqui está o centro da circunferência inscrita no quadrado, que também é centro do quadrado circunscrito. Se você ligar ele ao vértice, liga ele ao vértice, liga ele ao vértice, liga ele, o centro, ao vértice do quadrado circunscrito. Esses segmentos interceptam a circunferência em 4 pontos, que serão os vértices de um quadrado inscrito. E o quadrado inscrito é uma redução do circunscrito. O circunscrito é uma ampliação do inscrito. Então, o quadrado inscrito é semelhante ao circunscrito. Então, o lado do quadrado circunscrito está para o lado do quadrado inscrito,
assim como o apótema do quadrado circunscrito está para o apótema, aí tem que ser minúsculo, do quadrado inscrito. Sensacional. Tá ótimo, tá tudo certinho. Tranquilo. E se ao invés de um quadrado for um hexágono circunscrito, bora andar um pouquinho mais rápido. Se você liga o centro aos vértices do hexágono, olhe que beleza, olhe que beleza, olhe que beleza, olhe que beleza. Eu estou ligando aqui o centro da circunferência, que também é centro do polígono, aos vértices do polígono. Liga o centro ao vértice. Liga o centro ao vértice. Moral da história. Esses segmentos que ligam o centro da circunferência inscrita aos vértices do hexágono circunscrito interceptam a circunferência em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, que são os vértices do hexágono regular inscrito. E mais uma vez, chega a estar ficando repetitivo, o hexágono regular inscrito é semelhante, é uma redução do hexágono regular circunscrito. E o hexágono regular circunscrito é semelhante, é uma ampliação do hexágono regular inscrito. Então, o lado, os elementos lineares desses dois hexágonos, os elementos lineares homólogos, são respectivamente proporcionais. Então, o lado do hexágono regular circunscrito está para o lado do hexágono regular inscrito, assim como o apótema do hexágono regular circunscrito está para o apótema do hexágono regular inscrito. Então, generalizando, nós podemos dizer que o lado do polígono regular de n lados circunscrito está para o lado do polígono regular de n lados inscrito, assim como o apótema do polígono regular circunscrito está para o apótema do polígono regular inscrito, já que o polígono regular inscrito e o respectivo polígono regular circunscrito de mesmo gênero, de mesmo número de lados, tanto o inscrito como o circunscrito, são semelhantes. E como os apótemas dos circunscritos são sempre iguais ao raio da circunferência inscrita nele, meu Deus, o raio, então fica elão n vezes azinho n, produto dos extremos, é igual a R vezes L1 N, produto dos meios. Então, o lado do polígono regular de N lados circunscrito é igual ao raio da circunferência inscrita nele, vezes o lado do polígono regular de mesmo número de lados inscrito, dividido pelo apótema do polígono regular de mesmo número de lados inscrito. Por exemplo, o lado do triângulo equilátero circunscrito é igual ao raio da circunferência vezes o lado do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência sobre o apótema do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência. Então, vamos deduzir os lados dos circunscritos. O que é que nós já aprendemos? Que esse L3 é R raiz de 3.
e que este Azinho 3, o apótema do triângulo equilátero inscrito, é R sobre 2, não é isso que a gente já sabe? Então, o lado do triângulo equilátero circunscrito, fazendo N igual a 3, é igual a R vezes o L3. Mas o L3 é R raiz de 3 sobre o Azinho 3, o apótema do triângulo equilátero inscrito, que é R sobre 2. R sobre 2. Então fica L3 é igual. Repete a primeira, R vezes R raiz de 3 e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre R. Cancela R com R. O lado do triângulo equilátero circunscrito é 2 vezes R raiz de 3. 2 vezes R raiz de 3. Por sinal, uma curiosidade, né? Se o triângulo equilátero inscrito, o lado dele é R raiz de 3, e o lado do triângulo equilátero circunscrito é 2R raiz de 3, do triângulo equilátero inscrito para o triângulo equilátero circunscrito, você amplia na escala de 1 para 2. O triângulo equilátero é o único polígono em que o circunscrito à circunferência é o dobro do que está inscrito. Que a escala de ampliação do inscrito para o circunscrito é de 1 para 2, multiplica por 2 o lado do inscrito, tem o lado do circunscrito. R raiz de 3 vezes 2. 2R raiz de 3. E a escala de redução do circunscrito para o inscrito é de 2 para 1. Sensacional. E o quadrado circunscrito? Nós já sabemos que o lado do quadrado inscrito, L14, é R raiz de 2. E que o apótema do quadrado inscrito é R raiz de 2 sobre 2. E queremos calcular o lado do quadrado circunscrito, o L4. Como o número de lados é 4, então fica, o N é 4, fica L4 é igual a R vezes L4 sobre Azinho4. L4 é igual a R vezes L14, R raiz de 2, sobre Azinho4. Só que Azinho4 é R raiz de 2 sobre 2. Então, o L4 é, repete a primeira, R vezes R raiz de 2 e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre R raiz de 2. Cancela R raiz de 2 com R raiz de 2. O L4 é 2R. Então, cada lado do quadrado circunscrito é o dobro do raio. Mas, rapaz, veja, é muito simples, né? Porque aqui está o centro. Se você pegar os dois
pontos de tangência desses lados verticais, como toda tangente é perpendicular ao raio de um ponto de tangência, toda tangente é perpendicular ao raio do ponto de tangência, e os ângulos internos do quadrado são 90 graus, essa figura aqui, ó, veja como é óbvio, é um retângulo. Aqui é o diâmetro da circunferência. Então, o lado do quadrado circunscrito tem que ser igual ao diâmetro da circunferência inscrita. Sensacional. E, finalmente, vamos ao... Recomendo a vocês assistirem a essa aula pelo menos umas 3 vezes. Hexágono. Bom, então aqui está o hexágono regular inscrito, que a gente já sabe que o lado dele, o L6, é igual a R. E a gente já sabe que o apótema dele, o A6, é igual a R raiz de 3 sobre 2. E nós estamos querendo calcular o lado do hexágono regular circunscrito, o L6. Aqui, da semelhança, o L6 é igual a R vezes L6 sobre A6. Se você substituir esses N tudinho por 6, porque não tem 6 lados o hexágono, tanto o inscrito como o circunscrito, fica assim. Então, este L6 é igual a R vezes L6. Só que L6 é R sobre A6. Só que o A6 é R raiz de 3 sobre 2. Cancela R com R, repete a primeira R e multiplica pelo inverso da segunda 2 sobre raiz de 3 e multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3 para racionalizar. Então, o L6 é 2R raiz de 3, 2R raiz de 3 sobre 3. Sensacional. Sensacional. Por sinal, não sei se você notou uma coisa. Isso aqui é o L3. Então, o lado do hexágono regular circunscrito é igual a terça parte do lado do triângulo equilátero circunscrito, a mesma circunferência. Se você pegar o lado do triângulo equilátero circunscrito, a circunferência, e dividir por 3 partes iguais, você vai obter o lado do hexágono regular circunscrito. Deixa eu mostrar isso na prática a vocês. Veja que coisa mais linda. Veja que coisa linda. Eu tenho aí um triângulo equilátero circunscrito. E esse é o lado dele, né? O L3, que é igual a 2R raiz de 3, porque é 2 vezes o lado do triângulo equilátero inscrito. Aí eu vou pegar esse lado do triângulo e vou dividir em, mais ou menos aqui, meu Deus, três partes iguais. Uma parte, 2, 3. É evidente que eu estou fazendo isso de modo muito grosseiro, né? A olho. Certo?
Deixa-me ver se ficou bom. Uma parte. 2 já não ficou, ó. 3 ficou muito bom não. Eu acho que aqui tá bom. Vamos deixar assim, né? Aí aqui, uma parte, 2, 3, uma parte, 2, 3, aqui. Uma parte, 2, 3, uma parte, 2, 3. Aí veja só, esse pedacinho aqui é a terça parte do elão 3. Esse pedacinho aqui é a terça parte do elão 3. E esse pedacinho aqui é uma das 3 partes do elão 3. Agora, se você ligar essas extremidades, ó, que beleza. O que foi que surgiu aqui em vermelho? Um hexágono regular circunscrito. Essa terça parte do lado do triângulo equilátero circunscrito é um lado do hexágono regular circunscrito. Então, o lado do hexágono regular circunscrito é a terça parte do lado do triângulo equilátero circunscrito. E o lado do triângulo equilátero circunscrito é o triplo do lado do hexágono regular circunscrito, a mesma circunferência. Para ser bem repetitivo mesmo, você tem que saber calcular o L 3, o L 4, o L 6, lado do triângulo equilátero inscrito, lado do quadrado inscrito, lado do hexágono regular inscrito, o Azinho 3, o Azinho 4 e o Azinho 6, a apótema do triângulo equilátero inscrito, a apótema do quadrado inscrito, a apótema do hexágono regular inscrito, o elão 3, o elão 4 e o elão 6, lado do triângulo equilátero circunscrito, lado do quadrado circunscrito, lado do hexágono regular circunscrito e o Azão 3, Azão 4 e Azão 6. A apótema do triângulo equilátero circunscrito, a apótema do quadrado circunscrito, a apótema do hexágono circunscrito. Na realidade, você tem que saber 12 formulazinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, é tão difícil? É não. É só pensar um pouquinho. Vamos por eliminação. Os apótemas dos circunscritos é empurra bêbado de ladeira abaixo. É sempre igual ao raio, ao raio, ao raio. Agora vamos para aqui. L3, R, L4, R, L6, R. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1, uma vez R, R. E o Azinho 3, Azinho 4, Azinho 6, pega essa coluna, inverte e bota sobre 2. Quem está embaixo é L6. Vem para cima, R, sobre 2. R, raiz de 2 sobre 2. E R, raiz de 3 sobre 2. Só está faltando aqui o lado do triângulo equilátero circunscrito, o lado do quadrado e o lado do hexágono. O quadrado circunscrito é o mais bobo que tem, eu não sei se vocês acham. Olha aqui, ó, a circunferência e o quadrado circunscrito. O lado do quadrado circunscrito é igualzinho ao... Aqui é raio, raio. É igualzinho ao diâmetro da circunferência. Agora ficou faltando o lado do triângulo equilátero circunscrito e o lado do hexágono. Do triângulo inscrito para o triângulo circunscrito, a ampliação é de 1 para 2
multiplica por 2, então vai ficar 2r raiz de 3. E o que a gente acabou de ver ali? Do lado do triângulo circunscrito para o lado do hexágono regular circunscrito, cada lado do hexágono é a terça parte do lado do triângulo. 2r raiz de 3. Terminou. Sensacional. Então só falta agora a gente fazer os exercícios. Uma sugestão: veja e reveja essa parte dos polígonos regulares inscrito e circunscrito várias vezes, até você ficar dominando completamente, porque a gente vai precisar muito disso em áreas, em prismas e em pirâmides. Um beijo.